Eu vou começar aqui com a apresentação. Como o Índice falou, o meu tema ele refere-se à acessibilidade, especialmente o título para essa palestra ficou Acessibilidade como pré-requisito para um mundo onde todos vivem em paz e harmonia. Essa apresentação tem a ver com a minha tese, né, o trabalho de tese que eu desenvolvi durante o doutorado. Primeiro de tudo, né, o Índice já me apresentou, né, eu sou Jaqueline, fiz o doutorado na Universidade de Salamanca. A escolha dessa universidade, o Índice falou, né, que dependeu de muitos fatores, mas especialmente porque Salamanca, quem é da inclusão já sabe que existe uma declaração que se chama Declaração de Salamanca. Essa declaração ela provocou impacto mundial, porque foi quando começou a introduzir o princípio da inclusão em todos os países. Os países se reuniram da ONU e a partir dessa reunião coletiva, né, que ocorreu em Salamanca, se formulou essa declaração de Salamanca, que teve um impacto nas políticas públicas brasileiras também no mundo. Eu conheci a professora Windes e o grupo de pesquisa na UFPB, e isso já faz aqui um tempo de 10 anos. Nesse período, eu me interessei pelo tema da educação de pessoas com deficiência, especificamente trazendo a questão da acessibilidade e agora mais recente do gênero. A imersão durante o mestrado foi muito importante para esta questão do gênero, porque eu tive a oportunidade de participar do grupo NIPAM, que trata das questões de gênero e relações de gênero, feminino, o masculino, o sexo, e a partir daí eu comecei a pensar, como eu já tinha essa trajetória na área da deficiência, eu comecei a ver como esse tema é importante quando a gente se refere à questão de mulheres com deficiência e homens com deficiência, já que, quando se trata de deficiência, ainda se utiliza a categoria pessoas com deficiência, para representar todos os grupos de pessoas com deficiência. Mas quando a gente vai estudar e pensar sobre as situações de vida dessas pessoas, a gente vai ver que esse tema ele é muito mais amplo, porque a pessoa com deficiência agrupa grupos aí, tem uma heterogeneidade muito grande de pessoas negras de classe social popular, pessoas, mulheres com deficiência, de faixa etária. Então, falar pessoa com deficiência acaba meio que escondendo as outras categorias que existem para a gente analisar. Embora seja também importante se reafirmar enquanto grupo no sentido mais global, né? Pessoa com deficiência. Então, eu quero agradecer, primeiramente, né, a toda a equipe que está promovendo essa campanha mundial da paz, em especial ao intérprete, Marcelo, que está aqui, a professora Windes, e quem estiver por trás também, nessa parte de logística dos e-mails, quero agradecer profundamente, assim, porque é muito importante e a gente sabe que promover. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Trazendo, né, a questão da tese, que foi dada a tese, foi indicadores de gênero. A minha orientadora na Espanha foi a doutora Francisca Gonzalez Rio. Essa professora, ela é expert também nos temas de inclusão, e a gente teve a oportunidade de fazer trocas interessantes nesse sentido sobre o tema. Antes de começar, propriamente dito, a questão do tema da tese, eu queria pensar um pouco com vocês sobre o que significa paz, né? Se a gente for refletir sobre essa palavra, já que o evento se trata do tema da paz, está diretamente a questão da paz. A paz, eu penso, sempre reflito sobre isso, por que a gente não tem uma sociedade com mais paz, assim, de uma forma mais geral? Porque a gente ainda enfrenta tantos conflitos, violências e conflitos culturais, até no âmbito familiar também, a gente ainda vivencia essa paz de um modo ainda não vivencia, né? Busca essa paz ainda, é como se fosse algo que a gente busca. Eu primeiro diria que a paz tem a ver com cultura. Se você vai falar de paz, não é só uma questão de autoconhecimento, o que também mas também eu diria que é uma questão cultural, que tem a ver com relações culturais. E se a gente levar para o plano nosso, a paz tem a ver também com observar o outro.
nesse contexto de observação do outro, a gente vai reconhecer o valor do outro na sua diferença. Por que eu digo isso? Porque não adianta você falar de paz, pregar a paz, se a gente passa a desconsiderar aquele outro que não é igual a gente, que a gente considera diferente, a excluir, a discriminar. Então, essa atitude já é anti-paz, já é anti uma cultura de paz. Então, o primeiro passo é reconhecer o outro e que o outro é diferente de mim, mas que ele tem o seu valor, e eu tenho que reconhecer esse valor. E essas diferenças, elas podem ser físicas, que é como uma pessoa com deficiência, ou uma mulher em comparação, em contraste a um homem. Essas diferenças podem ser também intelectuais. Deixa eu aceitar aqui alguém. Diferenças intelectuais, por exemplo, a gente pode pensar aqui, universidade versus sociedade, né? Porque muitas vezes a gente que está no ambiente exclusivo da universidade, a gente tende a pensar que intelectualmente há uma superioridade e, nesse sentido, há uma diferença, e isso é romper as fronteiras e a desigualdade de poder entre acadêmicos e não acadêmicos também faz parte dessa questão de tolerância e de respeito à diferença do outro. As diferenças de ser também, se a gente pensar em culturas diferentes, existem modos de ser, modos de vida que são diferentes. Então, tem a ver com a paz pensar nessa questão de ser diferente e de, vamos dizer, valorar essas diferenças, principalmente no espaço como escola e universidade, diferenças de pensar. O que eu quero chamar a atenção nesse sentido é que muitas vezes as diferenças elas não são visíveis, são diferenças subjetivas, intelectuais, mentais, de pensamento, e que a paz ela deve ser transversal a esse todo tipo de diferença e a gente repensar sobre nossa atitude frente a isso. Principalmente porque a paz, a promoção da paz tem a ver com questões de poder, de relações de poder. Se tem grupos que são mais dominantes que outros, e o que sempre vai gerar desigualdade nessas relações, buscar uma distribuição de poder, que uma participação mais equitativa entre as pessoas e os grupos sociais, é também uma forma de fazer com que as pessoas vivenciem a paz. Porque todos têm a oportunidade de demonstrar aspectos da sua cultura, do seu pensamento das questões intelectuais e vivenciar também o seu ritmo. Por exemplo, uma pessoa idosa, crianças e jovens, são pessoas que têm ritmos de vida diferentes para realizar as atividades no dia a dia. Então, no espaço comum, essas pessoas elas têm que serem acolhidas na sua diferença, seja física, como eu já disse, intelectual, de pensamento, de crenças e outras, né? Então, ainda pensando sobre a paz, pronto. Ainda trazendo essa questão de refletir sobre a paz antes de entrar propriamente dito na acessibilidade, a paz, eu sempre digo, ela não pode ser confundida com silenciamento ou aceitação de um valor dominante. Por exemplo, a pessoa com deficiência que ela quer, vamos dizer, ela quer reivindicar sobre uma barreira, e simplesmente por ela estar em silêncio e não reivindicar, se crê que aquele ambiente tem paz. E uma pessoa com deficiência, sempre falam isso dos surdos, né? Que os surdos, eles tendem a ser mais, um grupo com mais força política, no sentido de lutar pelos direitos. E isso é o correto, né? Quando a gente vive numa sociedade com desigualdade e injustiça. É essa ação política de um grupo social que luta pelos seus direitos. Então, o silenciamento em si, ele não representa a paz. A gente tem que fazer essa diferença. O silenciamento em si, ele pode ser um silenciamento da opressão e a aceitação daquele valor dominante. Eu até trouxe uma música que sempre toca aí, que todo mundo conhece, que é do Rapa, que diz: paz sem voz não é paz, é medo. Então, a gente tem que fazer essa distinção para saber se um grupo social, se ele está silenciado e existe, vamos dizer, um silêncio que parece que não, que torna aquele ambiente tranquilo e pacífico, muitas vezes a gente tem que ver que nesse silêncio se escondem também as opressões e criar uma paz que ela não seja resultado dessa opressão, mas de uma atitude também de reivindicação do que existe naquele ambiente no sentido de favorecer a todos os grupos sociais, né? Inclusive aqueles que, principalmente, né, os que estão em desvantagem. Vindo diretamente para a pesquisa,
A minha pesquisa, ela teve como foco, deixa eu ver se eu consigo tirar essa tela daqui, consegui, revisar e ampliar a noção política, legal e conceitual da acessibilidade na educação superior, desde o marco nacional e também internacional, né? O primeiro objetivo foi esse, analisar o que todo mundo diz por acessibilidade, o que significa a acessibilidade em si, enquanto palavra, enquanto conceito, enquanto norma jurídica. Então, o primeiro ponto do trabalho foi fazer isso. O segundo, a partir do que foi encontrado na literatura e também na legislação e nos documentos internacionais que tratam de inclusão e acessibilidade, foi elaborar indicadores de acessibilidade desde uma abordagem feminista e interdisciplinar. Esse foi o ponto mais inovador do trabalho, porque o conceito de acessibilidade já existe, mas ele era visto como um conceito neutro quando se tratava de questões de gênero, porque ele quase não se menciona diferenças entre homens e mulheres no que se refere à qualidade de acesso. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência traz, sim, determinações, diretrizes, orientações sobre as mulheres com deficiência, chamando atenção para a vulnerabilidade desse grupo, mas a acessibilidade em si, ela não é um conceito ou uma norma analisada desde uma perspectiva do olhar de gênero e das questões feministas. Então, essa tese ela teve um intuito assim, de introduzir mesmo, como é um tema novo, tudo que eu venho analisando, né, que esse tema não acabou, com a tese não se acaba, continua a questão de se pensar isso, a acessibilidade desde das lentes do gênero, desde da perspectiva que se perceba as diferenças de gênero também como que promove ou não maior acesso ou menor acesso, mais barreira ou não. E, por último, o objetivo da tese também foram 3, os principais, caracterizar as condições de acessibilidade, trazendo essa perspectiva de gênero nas universidades brasileiras. Foi a parte mais empírica da tese, em que eu fiz uma análise de como essa acessibilidade, desde esse olhar de gênero, estava sendo aplicada ou não nas universidades brasileiras. Aí, para atingir esses objetivos, a UIN sempre recomenda, a gente sempre buscou lançar algumas perguntas, que essas perguntas elas ajudam para a gente visualizar o objetivo, porque por meio da pergunta a gente se orienta no processo de coleta de dados e de organização do material da tese. A primeira pergunta para a tese foi: quais são os fundamentos para estabelecer normas de qualidade e acessibilidade desde a perspectiva da equidade de gênero na universidade? Que fundamentos? Como que a gente pode se fundamentar, seja material, seja referencial, seja experiências, para construir esses indicadores e conseguir perceber a equidade de gênero na universidade, olhando para esse grupo de pessoas com deficiência? A segunda pergunta foi: como se manifestam as diferenças de gênero na experiência de pessoas com deficiência na universidade? Essa pergunta ela já é mais direta, é para saber como mulheres e homens com deficiência, eles vivenciam essa acessibilidade do seu gênero. Eu queria saber se existe ou não, de fato, alguma diferença, se existem algumas diferenças nesse acesso à universidade e permanência, quando se trata de homens e mulheres com deficiência. A última pergunta foi: quais são as condições de formação existentes para estudantes com deficiência na educação superior no Brasil, né? A pesquisa foi direcionada para o Brasil. Essa última pergunta tem a ver com a segunda, mas realmente a gente queria saber como é que essa formação estava disponível, né? O que existe em termos de acessibilidade e barreiras para os estudantes com deficiência na educação superior, especificamente olhando para a pública, no Brasil. Alguns argumentos para desenvolver a tese, além dos objetivos, das perguntas norteadoras, foram elaborados argumentos chaves, que esses argumentos também são interessantes. São momentos em que o pesquisador pode problematizar mais, né, sobre determinado ponto. O primeiro argumento foi: a educação superior, por si só, ela já é um espaço de privilégio social. A gente sabe a luta que
que se constitui para todos os grupos sociais, inclusive o meu, gente de classe popular, mulheres também recentemente é que estão na universidade, se a gente pensar historicamente, e para as pessoas com deficiência. Então, a educação superior, ela foi criada, formada. Então, desde a colonização do Brasil, se vocês vão nos registros, nos documentos, nos arquivos, vocês verão que a educação superior ela foi pensada para a elite, para os filhos dos grupos dominantes do Brasil. A educação superior para todos, uma ideia mais democrática de ensino superior, é recente essa ideia. Até se você vai olhar a legislação, a educação superior ela não é um direito universal de todos. Ela é selecionada, os alunos são selecionados por mérito. Essa palavra mérito, bastante crítica para a gente pensar um pouco o que seria esse mérito, quem que entra, qual que é o mérito da educação superior, assim, de entrar, né? A educação básica não, já é uma obrigatoriedade. Todo mundo tem direito à educação básica, a educação superior não, é por mérito. E aí que entra a gente com as pesquisas, os trabalhos científicos para pensar sobre o que seria esse mérito. Por que uns entram e outros não entram? Principalmente em cursos em que, vamos dizer, tem mais prestígio social em termos econômicos. Então, um argumento importante foi analisar a educação superior como um espaço social de privilégio. O outro argumento foi, que é meio uma hipótese desse argumento, é a evidência de barreiras. Já existe uma literatura grande sobre isso, desde os anos 2000, quando eu comecei esse trabalho de análise da acessibilidade com a professora Wins, a gente viu que naquele tempo, esse tema, acessibilidade na educação superior, era praticamente inexplorado, assim, pouquíssimos trabalhos no Brasil abordavam o tema da questão da acessibilidade de pessoas com deficiência na educação superior. Então, de 2 décadas para cá, o tema virou, tem muita evidência já, ele cresceu significativamente. Então, muitos pesquisadores se interessaram pelo tema e continuam aí ampliando esses estudos, e o tema da acessibilidade ele se tornou mais popularizado. E o que já existe, então, um corpo de evidência de que existem barreiras na educação superior. E alguns autores já, inclusive, falam da ideia de indicadores comuns. Indicadores como tem, né, de indicadores de qualidade da educação básica, da avaliação da aprendizagem. Então, é necessário a criação de indicadores que analisem a qualidade da acessibilidade na educação superior, olhando para as pessoas com deficiência. Então, eu parti desse princípio de que não só olhar as barreiras, mas dar um retorno para a universidade, no sentido de ter um instrumento que possa ser utilizado para analisar essas condições de acessibilidade. Um terceiro argumento, que esse argumento é o que a gente pode explorar muito mais nas pesquisas, das mulheres com deficiência, né, que é o que eu venho falando, que olhar a acessibilidade como um conceito não apenas neutro, mas que ele tem uma intencionalidade de mudança. E essa mudança ela é mais favorável para homens ou para mulheres com deficiência, ou para os dois grupos, não é nem pensar em ser mais favorável, é pensar em não contemplar. Então, é essa a questão. Quando eu fui estudar historicamente a acessibilidade, eu vi que a acessibilidade foi um conceito que nasceu na Segunda Guerra Mundial, né, como uma solução do governo, dos representantes governamentais, para responder aos soldados que voltaram da guerra com uma deficiência. Então, eles deram, vamos dizer, meio que arriscaram suas vidas pela nação e eles precisariam de uma resposta desse governo, dessa representação, para essa deficiência, para eles se integrarem socialmente. Então, foi um conceito, ele não foi, assim, a gente vê que é um conceito que ele é analisado ainda de um modo superficial, assim. Se eu pergunto a qualquer pessoa que estuda na área de deficiência, mas o que é acessibilidade, afinal de contas? É uma metodologia? É um recurso? É um profissional? Então, tem uma definição ampla, muito grande, e que precisa sempre ser revisada, atualizada com as tecnologias agora, com o ensino remoto. A gente está vendo que é necessário essa atualização, pensando nesses recursos como o Zoom, e que cada vez surgem novos recursos e que precisam desse olhar para a questão da acessibilidade. Resumindo, a gente poderia dizer de uma maneira resumida que a acessibilidade é qualidade de acesso, acesso com qualidade. Seria isso, de uma forma bastante resumida, a gente pode dizer isso.
mas não existe um consenso do que é exatamente a acessibilidade. Por isso que é necessário também essa reflexão mais dos fundamentos para a gente pensar no que seria e ampliar e realmente responder às demandas das pessoas com deficiência. Então, quando a gente olha para a acessibilidade, é preciso olhar para os riscos múltiplos e a vulnerabilidade que sofrem as mulheres com deficiência. Então, esse é um tema muito importante, principalmente porque, se tratando da educação superior como espaço de privilégio social e pensando nessas diferenças de barreiras que atingem as pessoas com deficiência como grupo heterogêneo. Somente 0,1% das pessoas com deficiência no mundo têm acesso à educação superior, o que é um número assim muito baixo comparado à quantidade de pessoas com deficiência que existem, né? Em idade que poderiam estar aí se desenvolvendo no sentido de um espaço educacional avançado. A educação superior, ela por si só, ela tem um potencial empoderador e para intervenção social, porque a universidade ela forma esse capital humano avançado para intervir. São as pessoas que saem da universidade, na maioria das vezes, que elas vão ocupar as posições de gestão, a posição política, um ou outro grupo se sobressai disso. Então, ela tem esse potencial empoderador. Abrir as portas da universidade para as pessoas com deficiência é usufruir desse seu potencial para fortalecer esse grupo enquanto identidade mais coletiva e para que eles participem também da intervenção social. O que eu acho sempre uma coisa a se pensar é que ainda as pessoas sem deficiência estão falando sobre como melhorar o mundo para as pessoas com deficiência. Então, é preciso assim, qualificar esses profissionais, essas pessoas, para que elas falem, intervenham no mundo a partir da sua experiência e da sua qualificação profissional. Porque não é só a experiência em si, mas elas adquirirem o que tem de relevante enquanto capital humano na universidade e se prepararem como profissionais para então, intervir socialmente nas questões, sejam das suas demandas, como as questões que a gente necessita enquanto sociedade, né? E as pessoas com deficiência, especificamente as mulheres, enfrentam barreiras nas 3 grandes áreas da vida, que é educação, saúde e renda. Existe um ciclo que é positivo ou negativo quando se tem acesso à educação, saúde e renda. Se você não tem acesso à educação, por exemplo, saúde e renda fica comprometida, que essas 3 categorias fazem parte do Índice de Desenvolvimento Humano, que são as que são relevantes demais, não pode ser esquecida quando se faz um instrumento para avaliar a qualidade de vida na sociedade. Então, quando, por exemplo, não se tem saúde, a renda e a educação também se comprometem. Então, é um ciclo. No caso das pessoas com deficiência, um fator interfere no resultado positivo ou negativo do outro. No caso, sempre mais para o negativo, justamente por conta das barreiras sociais. E, então, essas pessoas enfrentam mais obstáculos, especialmente as mulheres com deficiência, como a gente vai ver mais adiante. Eu trago uma palavra que é bastante importante quando a gente pensa em questões de identidade, de acesso à educação, de democracia, todos esses temas. Quando a gente vai pensar, é uma palavra enorme, que todo o tempo a gente escuta em algum momento, fazer análises interseccionais, fazer políticas interseccionais também. Mas o que seria isso? Eu achei a melhor forma de pensar a interseccionalidade a gente analisar, por exemplo, essa figura. Eu vou descrever aqui. A figura é uma figura de uma mulher, ela caminhando por uma rua, vamos dizer, uma estrada, que lembra muito ramificações da árvore. Então, se a gente pensar em interseccionalidade, ela seria o quê? O tronco. O tronco seria a identidade predominante. Vamos dizer, o eu, o Marcelo, a Wendy, a Clara. Então, seria o tronco seria essa identidade predominante. E as demais, a ramificação desse tronco, a gente pode pensar nas identidades. Que aí vem o gênero, a classe social, a renda, os ambientes que você tem acesso. Então, quando você olha de uma maneira interseccional para um grupo social, você está caracterizando essa identidade em dimensões mais variadas. Então, nunca vai existir uma identidade igual a outra, porque, inclusive, as experiências de vidas
são diferentes, mesmo que você viva na mesma casa, com o mesmo pai. Então, esse olhar interseccional ele é muito importante, justamente por isso, para ver quem é que está na desvantagem, quem está na ponta da desigualdade. E com isso intervir de um modo que chegue a essas pessoas. Voltando ao estudo, na revisão de literatura, né, eu fiz uma análise tanto quantitativa como qualitativa. A primeira foi por meio de um programa que se chama NVivo 11, no qual eu pude olhar quais são as palavras mais frequentes na quantidade de trabalhos que eu fiz uma análise, né, para a construção do capítulo do referencial teórico. Então, eu queria saber quais são as palavras mais mencionadas pelos investigadores que estão analisando a acessibilidade, que eles falam com frequência, e quais palavras não aparecem, né? Então, esses foram os questionamentos que eu lancei antes de fazer a revisão de literatura. Na análise qualitativa da revisão de literatura, eu fiz uma leitura mais aprofundada, olhando para esses trabalhos de uma maneira reflexiva, trazendo inferências, fazendo relações entre eles, e isso mostrou que existem temáticas principais entre os autores que falam de acessibilidade e que, em comum, o que mostraram, né, tanto os dados qualitativos como os quantitativos da análise da revisão de literatura. A ausência de estudos sobre gênero e deficiência na educação superior. Esse estudo, ele não existe, assim, pelo menos nesse momento que eu fiz esse levantamento, analisando a acessibilidade desde o viés de gênero e da deficiência como duas categorias importantes, e que quando se mencionava gênero nos trabalhos da deficiência, se tratava mais de trechos da ONU que falava da educação para a diversidade, trechos, mas não de uma reflexão em si da acessibilidade desde uma perspectiva de gênero. A análise da deficiência que eu faço, ela se aproxima mais dos estudos culturais, não é, como a UID já vem falando também, não está muito próxima da educação especial, a gente já saiu dessa análise mais próxima dos modelos que já estão superados na nossa visão, e esses estudos sobre a deficiência, eles são o que tem de mais atualizados, eles trazem uma ideia politizada da deficiência, que questiona sempre o caráter normativo, a norma, o que é a norma, não é olhar só para a deficiência, mas o que é que a gente está dizendo que não é deficiência. Então, fazer esse contraste de deficiência e não deficiência para, a partir disso, refletir sobre o que se foi construído na ideia de pessoa com deficiência. Essa visão essencialista de que coloca as coisas, tem uma natureza, como, por exemplo, a mulher é assim porque ela é mulher. Então, você não aprende porque você tem deficiência. Essa sempre associação que não ajuda em nada, de que deficiência significa dificuldade de aprendizagem. Mas, na verdade, a gente questiona e diz, o problema se encontra, de fato, fora da deficiência. E esse caráter naturalizado, que tem muito a ver com essa visão essencialista, né? De que as coisas têm uma natureza, que tudo se responde por ela mesma. Então, numa visão do Disability Studies, a gente faz uma reflexão sempre desconstruindo o que é dado, sempre contestando a estrutura. Então, é uma perspectiva bastante inovadora, politizada da deficiência. Quem quer se atualizar no debate precisa conhecer, e tem muitas pessoas com deficiência que estão representando esse movimento, porque os estudos sobre a deficiência, eles têm essa ideia de investigar com, não sobre. Eu não investigo sobre as pessoas com deficiência, eu investigo com. Então, elas têm protagonismo e elas falam também por elas. Então, é sempre importante verificar o que elas estão falando. E aí entra um modelo social tão já debatido, tão já reivindicado, e cultural, porque social por si ainda é macro. Quando a gente fala sociedade e pessoa, ainda fica numa questão psicológica individual com uma questão sociológica. E quando você coloca cultura no meio, aí a coisa já se meio que se perde para a gente analisar uma infinidade de possibilidades de se repensar a deficiência. Nesse mesmo quadro de estudos sobre a deficiência, entra a perspectiva pós-estruturalista de pesquisa. No canal da UINSS, com certeza ela já deve ter pensado e trazido para vocês alguns aspectos dessa ideia de pesquisa pós-estruturalista, outros chamam de pós-moderna, mas essa análise mais não localizada
localizada, né, no caso, da deficiência e não tão globalizante da deficiência. As pesquisas pós-estruturalistas na área da educação, elas têm a ver com as pedagogias pós-críticas, né, que são já desse século, que abandonam as metas narrativas. O que são metas narrativas? São aquelas ideias de que as teorias vão responder a um corpo imenso. Vamos pensar em Marx, que ele é sempre utilizado. Marx desenvolveu uma teoria que vai responder a todos os problemas sociais. Então, aquela teoria macro que vai resolver tudo. Hoje em dia, os pesquisadores sabem que eles não têm como ele dar conta disso. Então, ele pega um probleminha, um ponto, e ele vai analisar aquele ponto de forma ampla, pontualizada, contextualizada, história de vida, aí entram as metodologias diferenciadas. E então as teorias nesse sentido, né, que eu vim analisando a deficiência, ela não tem o caráter de dar uma resposta universal, nem essa ideia mais global, totalizante, e nem foca somente em problemas de classe, traz outras questões também como raça, etnia, deficiência, relações humanas, e que vai além dessa relação sociedade, escola, pessoa, né? E trazendo outros aspectos que compõem esse lado tão, vamos dizer, múltiplo da experiência humana. E o poder, as relações de poder, elas entram como pontos principais de análise. Você tem que analisar as relações de poder. E esse poder, ele não ocorre só assim, sociedade e sujeito. Não é mais uma ideia assim. O poder, ele está em toda parte. O poder aí, nesse caso, é uma ideia ou um discurso sobre outro. E é uma coisa que vai sempre flutuando. Em alguns grupos encontram-se mais desvantagem, mais desigualdade e menos uso desse poder, e em outros, por isso que a gente chama de valores dominantes e vamos dizer, a gente pode até dizer assim, de voz, intervenção dominante. Então, as pesquisas pós-estruturalistas, elas são complexas, porque é preciso desconstruir tudo que está dado e pensar em novas formas e refletir sobre como o que foi construído ele se relaciona consigo mesmo e com as demais pessoas. Eu gosto sempre de trazer essa ideia, eu trago aqui nesse slide um ponto negro no meio de um espaço branco, porque antes, para mim, as pesquisas elas eram assim. Aqui tem um sujeito, vamos imaginar que esse ponto negro, ele é o sujeito. Então, a gente analisava, se fosse fazer uma análise mais psicológica, mais individualizada nas pesquisas, a gente olharia para esse ponto. E, se a gente quer relacionar, a gente olha para esse espaço branco, que seria as sociedades e as estruturas mais macros. Nesse modelo aqui, a gente tem um modelo mais, vamos dizer, controlável, porque ou você analisa o sujeito ou você analisa a sociedade. Vamos pensar na teoria de Marx mais uma vez, vamos pensar na economia, que é esse espaço branco, e aqui os sujeitos e as sociedades, fazendo essa relação dupla, né, vamos dizer, de oposição. Quando a gente pensa em teorias pós-estruturalistas, acontece isso. A gente não tem mais um espaço em branco e um sujeito ali que a gente vai analisar, um grupo, né, uma classe social ou o que seja. A gente tem essa variedade vamos dizer, de bolas, né, que agora já não são mais pretas, são variadas e que interagem entre si, umas são maiores, outras são menores. Então, pensar em pós-estruturalismo é justamente pensar numa outra cabeça que vai pensar sobre ciência, que vai analisar a ciência. É uma outra forma de pensar, que ela se distancia muito dessa ideia dual, né, vamos dizer, de revolução e não revolução, de opressão e oprimido. Não, entram outras questões que são amplas e que esse poder ele não é direcionado de um para outro, né, de sociedade para sujeito, mas implica muitos outros pontos, né? Aí, voltando para o tema da tese, né, só para avançar no sentido de pensar a experiência das pessoas com deficiência na educação superior, eu fiz uma análise sobre essa história da pessoa com deficiência olhando para a acessibilidade e para o gênero, ainda de maneira separada e tentando buscar um elo entre os dois, né, esses dois temas que são tão amplos e tão, como eu já venho dizendo, difíceis de encontrar um consenso geral, que eu acredito que não vai ter mais, porque cada vez mais cada investigador vai trazendo elementos interessantes para se pensar.
O primeiro modelo foi o modelo reabilitador, em que as pessoas com deficiência tinham que ser reabilitadas para se aproximarem o máximo das pessoas sem deficiência, e com isso elas teriam alguma chance, vamos dizer, de ter acesso ao espaço público. Nesse mesmo momento que teve o modelo reabilitador, as mulheres começam a primeira onda do feminismo, que é quando elas querem ter direito a trabalhar, elas começam um movimento de discutir esse universo do privado-público, está no mesmo momento histórico do modelo reabilitador. Já vem nos anos 60, a partir dos anos 60, o modelo da integração, que não é a inclusão que a gente conhece, que é as pessoas com deficiência devem se integrar na sociedade, e para isso as mulheres do outro lado estão lutando por direitos reprodutivos, como a gente pode ver. Já nessa década, as mulheres sem deficiência estavam lutando por isso, e hoje as mulheres com deficiência ainda lutam. Quer dizer que a história ela não é uniforme. Não, a gente não vive a história da mesma maneira, né? Todos os grupos sociais não vivem uma linha do tempo linear, mas que ela vai meio que flutuando em alguns direitos que uma mulher conseguiu de classe média branca, outras ainda estão lutando. No modelo da sociedade inclusiva, que é o mais recente, né, que veio junto com o ano da pessoa com deficiência, a partir de 1981, com os documentos da ONU, com o trabalho intensivo da Organização das Nações Unidas, para essa sociedade inclusiva e que fosse o máximo igual para todos, a categoria mulher, ela começa a ser analisada desde essa interseccionalidade, do que eu venho falando, dessa diferença. Não existe mais uma mulher, que seria sempre aquela de classe média branca, mas existem mulheres negras. Até as negras falam, vocês estão lutando pelo trabalho, lá no começo, né, no modelo reabilitador, né, de 39 para 50. Mas a gente trabalha desde que se conhece, porque as mulheres negras trabalharam a vida toda, não tinha que conquistar trabalho, já que elas foram exploradas e escravizadas e tudo. Então, as lutas são diferentes, têm nuances diferentes, e são vivenciadas pelas mulheres de modo diferente, inclusive pelas mulheres com deficiência, que é isso que o trabalho chama a atenção. E o modelo social cultural, que é o que a gente está reivindicando nesse momento, ele vem com a ideia de igualdade de oportunidade, que está muito atrelada à equidade, é um conceito importantíssimo, porque a equidade, ela não é mais aquela ideia de que todos são iguais, assim, no sentido das oportunidades serem semelhantes. É preciso oportunidades diferentes para os sujeitos diferentes, para que exista a igualdade de acesso, né? No caso, igualdade de acesso. Que vem junto também com a terceira onda, alguns classificam assim, outros não, do feminismo, que também luta por igualdade de oportunidade das diferentes mulheres nos espaços sociais. A metodologia da pesquisa, ela se diz na Espanha estudo misto, mas aqui seria quali quantitativa. Ela se deteve primeiro para uma análise conceitual, como eu disse, da acessibilidade, trazendo essa reflexão do que seria acessibilidade, o que contempla, se contempla, o conceito contempla as mulheres ou não, e também a acessibilidade no sentido empírico, descritivo da experiência das pessoas com deficiência, especificamente trazendo a experiência das mulheres, né, dando mais essa visibilidade à experiência das mulheres. Os instrumentos utilizados, instrumentos e técnicas, né? Primeiro, o mais importante, assim, né, o que teve mais impacto na pesquisa foi um questionário online. Nesse questionário, foi possível mapear, né, essas experiências na universidade, mais adiante eu vou dizer com quais grupos. Também eu fiz uma análise documental, utilizei o diagrama de Venn, também adiante eu irei mostrar, né, como que foi utilizado esse diagrama. Bola de neve, em alguns momentos, essa técnica de bola de neve, ela foi utilizada para identificar participantes, sobretudo pessoas com deficiência, porque é um grupo ainda muito difícil. Algumas universidades não tinham esse dado das pessoas com deficiência nos seus bancos de informação. Então, eu precisava de uma pessoa que conhecesse, que participasse e indicasse pessoas com deficiência que estudam na universidade para poder entrar em contato com ela. Então, a ideia da bola de neve é justamente isso, vai ampliando, a bola vai se ampliando na medida que você vai encontrando outros participantes por meio dos outros. Autoavaliação minha enquanto pesquisadora e da própria produção do próprio texto,
existiu também essa técnica atrelada à elaboração da tese e o memorial. Eu chamo sempre atenção para os trabalhos que vão analisar mais numa perspectiva pós-estruturalista, dos estudos sobre a deficiência, que eles tragam o memorial, e os estudos feministas também, porque o memorial, nossa história de vida, ela tem impacto direto na forma de olhar o mundo, de analisar a realidade. Então, o memorial é um instrumento importantíssimo nesse processo. E antes de de utilizar a encosta com o grupo, a encosta não, né? O questionário, que em espanhol se chama encosta. O questionário com o grupo do Brasil, né, das universidades brasileiras, eu fiz uma aplicação em uma universidade na Espanha, para justamente um projeto piloto, para verificar, né, se a linguagem estava clara, se os itens realmente respondiam ao que eu queria captar da realidade. E esse teste piloto foi importantíssimo para delimitar novos grupos de participantes, já que, no começo, o foco seria mais nos profissionais e dos estudantes com deficiência, mas eu vi que aí a opinião, a participação dos professores também seria algo interessante para analisar esse contexto. O diagrama de Venn, como foi utilizado, foi desse modo. As duas esferas, né, se encontram, e nesse encontro a gente pode ver os que são... Aqui eu utilizei a semelhança entre conceitos. Por exemplo, acessibilidade e desenvolvimento humano. O que é que esses dois conceitos têm em comum? E desde aí, nos encontros, a gente pode ver. O desenvolvimento humano, ele fala de ampliação das opções de vida. Ampliação das opções de vida, ou seja, ampliação das suas escolhas, das suas possibilidades de participação social. Então, desenvolvimento humano fala disso. Quando você dá acessibilidade, oferece acessibilidade no espaço, se amplia as opções de vida. Então, tem uma semelhança de definição aí, né? Acesso aos direitos humanos, o desenvolvimento humano vai falar. Acessibilidade, do mesmo modo, tem a ver com isso, de possibilitar a liberdade, ampliar a liberdade das pessoas com deficiência e também, com isso, fornecer o acesso aos direitos humanos. Liberdade de ir e vir. Também o desenvolvimento humano está, vamos dizer, respondendo a esse ponto social, né? Um aspecto social importante. Quando a gente fala de acessibilidade, quando não existem barreiras, seja ideológicas, físicas, materiais, a pessoa tem mais liberdade de ir e vir. Então, como vocês podem ver, o diagrama de Venn é muito interessante para se pensar em dois conceitos que inicialmente não se dialogam nas pesquisas. A gente pode fazer essa relação utilizando esse esquema. As universidades participantes da pesquisa, 6 do Norte, 18 do Nordeste, 19 do Sudeste, 11 do Sul, 5 do Centro-Oeste. Esse foi o total de universidades, e de participantes, foram 611 participantes, sendo profissionais que estão vinculados ao núcleo de acessibilidade das universidades, esses profissionais foram 57, docentes das universidades tiveram uma grande participação de 511 docentes universitários, sendo a maioria mulher, de respondentes, e estudantes com deficiência, como eu disse, foi o grupo que eu mais tive dificuldade para entrar em contato, tive que buscar por meio dos docentes e dos profissionais esses contatos, mas em compensação eles foram 43 participantes, mas eles foram os que mais responderam, tiveram a maior taxa de participação na resposta ao questionário, ou seja, eles estavam interessados no tema do questionário. Isso foi relevante para saber que é um tema de interesse das pessoas com deficiência que tiveram a oportunidade de participar da pesquisa, né? Os indicadores, eles foram construídos em dimensões, aí vem depois os indicadores, os itens de cada indicador, e esses itens contemplam questões. Então, foram 4 dimensões, que eu vou falar mais a seguir, 12 indicadores, 94 itens, sendo 44 itens sobre questões de gênero, né, que contempla aí fazendo a relação gênero e deficiência. E para os 3 grupos, cada grupo de participantes, profissionais, docentes e pessoas com deficiência, receberam um questionário específico. As dimensões são as 4, né? Pré-ingresso, ingresso, permanência e participação e egresso. Geralmente, quando
eu comecei essa pesquisa, eu analisava o ingresso e a permanente participação como duas categorias importantes. Mas quando eu fui fazer essa revisão de literatura e todo o processo de construção da tese, eu vi que antes do ingresso, porque ingresso é quem já está apto a entrar na educação superior. Mas antes do ingresso existe um pré-ingresso, que é essa motivação de fazer um curso superior. Seria também as condições do vestibular, do Enem, no nosso caso, as condições também de chegar a fazer essa prova, as condições ambientais que favorecem ou não, e ao ambiente de avaliação do vestibular, o acesso à inscrição do vestibular. Então, tem todo um percurso de até o ingresso, que não pode ser ignorado em um trabalho sobre educação superior. Então, foi isso que a gente percebeu durante a elaboração da tese, que era preciso olhar para esse pré-ingresso, para esse processo de transição do ensino médio, porque às vezes não é tão diretamente ensino médio à educação superior. Pessoas com deficiência podem escolher fazer a educação superior depois de anos, vamos dizer, afastados do ensino médio. Então, esse pré-ingresso é uma categoria importante. O ingresso se refere já à questão de matrícula, se existe alguma ação de bem-vinda à universidade que informe do serviço de acessibilidade. A pessoa já está inserida no ensino superior, ela já conseguiu superar o vestibular e tudo mais. Então, o ingresso é isso. Permanência e participação são as condições de formação diretamente, né, que envolve desde as condições das aulas, dos ambientes, se a pessoa, além de estar lá, a matrícula, ela tem a possibilidade de participar. Já o egresso se refere ao final do processo, porque também é uma categoria que merece, uma dimensão, na verdade, eu utilizei essa palavra, que merece destaque, porque muita gente desiste na etapa final. Isso não é problematizado de modo suficiente. Por quê? Existe um trabalho final, se é uma graduação, existe o TCC, o tão temido TCC, se é o mestrado, a dissertação, o doutorado, tese, e outras questões, por exemplo, como levantei, se a universidade existe algum link com a sociedade, o mercado de trabalho, para as pessoas que estão qualificadas com deficiência já ingressarem, já que para elas não é algo tão simples terminar uma qualificação profissional, educacional, e ingressar justamente por conta das barreiras. E também a oportunidade de ir para pós-graduação, porque egresso da graduação te dá a possibilidade de ir para pós-graduação. Como é que está esse processo de transição, né? Então, foi uma dimensão importante. Na dimensão pré-ingresso, eu vou ter que tirar essa caixinha aqui, 95% dos participantes, que foram os profissionais do núcleo de acessibilidade, eles falaram que existe cota. Então, a questão da cota no Brasil, ela já vem quase totalmente contemplada em todas as instituições, cotas por critério de deficiência. 61% dos estudantes com deficiência estão satisfeitos com a questão de se inscrever no Enem. É importante mostrar isso, que o dado foi a maioria, né, dos estudantes com deficiência entrevistada, que disse que a inscrição do Enem e o exame em si sendo acessível, embora a gente revele que também vamos dizer, os dados que não afirmam isso são importantes. Por quê? Porque na questão da deficiência, os dados que são totalizantes, eles são problemáticos no sentido de esconder experiências que são negativas e que impedem o usufruto do direito ou da acessibilidade. Porque, por exemplo, aqui, se a gente vê que 61% diz que o Enem é acessível, talvez as instituições já aceitem isso, né? É acessível, 61%. Mas e o restante, que não se sente contemplado por esse Enem? Acaba escondendo barreiras. Então, eu não gosto de focar somente no dado positivo quando ele é numérico. É preciso escutar o outro lado, né? Quem não está se sentindo contemplado pela acessibilidade no Enem. 53% dos entrevistados de profissionais do núcleo de acessibilidade afirmam que existe ação de sensibilização sobre desigualdade de gênero para escolher os cursos, né? Esse foi um tema que eu levantei na tese, porque a gente sabe que existem cursos que têm uma maior concentração de mulheres, como pedagogia, idiomas, informática. Então, a gente queria saber se na universidade existe algum tipo de ação para motivar as mulheres a escolher algum curso
que não estejam vinculados ao seu gênero diretamente e os homens também. 53 dos profissionais dizem que sim, o que é positivo porque a gente vê que o tema do gênero já vem sendo debatido na universidade. 26% dos profissionais do núcleo de acessibilidade falam que existe uma ação articulada entre a educação básica, que é o ensino médio, seria, né, os profissionais da educação que são do ensino médio, e a universidade. Um diálogo entre a universidade e a educação básica para que as pessoas com deficiência tenham menos barreiras no processo de transição à educação superior. Então, só 26% afirma que sim, o que demonstra que o tema da transição de formação é emergente, ele precisa ser analisado em termos de acessibilidade. Aqui a gente tem um depoimento na dimensão pré-ingresso, eu separei um depoimento que uma professora, na verdade, falou que a partir de 2018, a universidade que trabalho recebeu pela primeira vez mais de 20 estudantes com deficiência como resultado da política de cotas. Ou seja, a gente vê que a política de cotas ela tem um impacto positivo, porque se antes não tinham estudantes com deficiência, de repente, com a política de cotas, esses estudantes aparecem, estão aí, é porque a política de cota tem um papel importante na universidade. Essa outra professora também vai dizer que a cota, no caso a professora não, é estudante com deficiência, é grupo 3, a cota facilitou para que eu entrasse na universidade, mas ao entrar vi que existe acessibilidade, que não existe, na verdade, acessibilidade em qualquer dimensão interna. Precisamos nos cansar e lutar pelo que é de nosso direito. Ou seja, essa estudante ela chama atenção para o fato de que não é necessária a cota, mas mais do que a cota, é preciso pensar nessa questão da participação, da permanência, olhando para esses aspectos internos. Na dimensão ingresso, a gente tem dados negativos, a matrícula acessível, 39%, menos da metade dos profissionais do grupo 1, né, profissionais do núcleo de acessibilidade, afirmam que a matrícula, se pensam em estratégias para tornar a matrícula acessível. Pode parecer um tema assim muito pequeno, né? A matricular é uma coisa simples, mas se uma pessoa com deficiência, toda vez que vai se matricular, ela precisa de uma intervenção de terceiros, porque ela não tem autonomia para fazer a sua matrícula justamente por falta de acessibilidade, é um tema importante, sim. Você pode criar mecanismo na universidade, olhar para isso e criar modos que as pessoas possam se inscrever sem depender de outras pessoas para realizar uma atividade como a sua matrícula na educação superior. Os estudantes com deficiência, eles falam que as informações, 35 deles, né, falam que as informações sobre matrícula, assim, datas, prazos, estão acessíveis, chegam a eles, somente 35. 48% dos profissionais, o que já é um número um pouco mais positivo, diz que existe um programa de bem-vinda à universidade, em que os estudantes com deficiência são informados sobre sobre como funciona a dinâmica da universidade. A gente sabe que a universidade é um ambiente que nos pega de surpresa, porque tem outra dinâmica diferente da escola. Então, mais que isso, informar os estudantes com deficiência sobre os serviços de acessibilidade que existem na universidade. 61% dos estudantes com deficiência dizem, justamente complementando isso de não existir um programa assim, universalizado, né, de bem-vindo, a falta de informação direta com eles sobre os serviços de acessibilidade. Então, 61% dizem que não existe essa comunicação de informar o que existe na universidade de fato. Então, quando os estudantes não sabem o que existe em termos de acessibilidade de serviços, eles não podem fazer uso, eles não fazem uso, mesmo que exista. Aqui temos mais depoimentos que se trata na dimensão ingresso, né? Esta universidade não tinha até recentemente uma política de acessibilidade, mas existiam algumas ações isoladas. No entanto, o grande passo foi dado com a inauguração de um núcleo de acessibilidade e inclusão com o apoio do Programa Nacional Incluir. O Programa Nacional Incluir, portanto, ele tem esse papel de fazer com que o tema da acessibilidade ele seja abordado de modo institucional, porque até pouco tempo, como eu venho estudando esse tema, antes a gente via
ações mais isoladas, que são de profissionais que se identificam com a causa. Não era institucionalizada, embora a gente tenha uma lei de acessibilidade, que essa lei ela vale para todas as instituições, mas era uma decisão do profissional que tinha mais perfil para as questões de incluir, não era um tema institucionalizado, com o programa Incluir, ainda que com seus problemas na implementação desse programa, o tema da acessibilidade se tornou uma maneira mais institucional. Aí o outro depoimento de um professor, ele vai falar aqui, as instituições de educação superior estão sendo cobradas pelos órgãos superiores para adaptar e ser acessível para os estudantes com deficiência. Então, não é a instituição em si, a universidade em si, que teve, vamos dizer, que tem essa autonomia de adotar ou não uma política de acessibilidade, mas existem outros órgãos superiores, governos e ONGs, e até o ativismo das próprias pessoas com deficiência, que buscam essa acessibilidade institucional. Na dimensão C, que se trata da permanência e participação, eu fiz um gráfico que mostra de uma maneira bem visual como é que está cada aspecto da acessibilidade. Na questão estrutural e física, por exemplo, 29% das respostas foram satisfatórias dos 3 grupos. Nas questões pedagógica e curricular, 20%. São as que mais demonstram aspectos frágeis nessa experiência de acessibilidade na educação superior. Informacional e comunicacional, 60%, mas, mais uma vez, eu chamo a atenção que, por exemplo, se for um grupo de pessoas com deficiência que não tem tantos problemas com a questão da comunicação e informação, é mais fácil responder que está satisfeito com as condições de acessibilidade. Nesse caso, eu preciso escutar de modo localizado os dados. No caso, surdos, as pessoas que têm, os estrangeiros ou outros grupos que têm mais dificuldade, vamos dizer, dessa acessibilidade comunicacional e informacional. Então, esse dado positivo, eu, em outra pesquisa, replicaria no sentido de repensar quem são os grupos que mais são atingidos pela essa falta de acessibilidade. E eles, as respostas deles, nesse contexto, têm mais validade em termos de análise da realidade. A questão atitudinal, 64% responderam satisfatoriamente para ações ou situações em que a acessibilidade atitudinal ela é tomada como central, e administrativo e processual, que tem a ver com todo esse processo de matrícula, de disciplinas, de histórico, todo documental, né, de intervenção mais institucional. 90% das universidades, dos participantes das universidades, estão satisfeitos com essas ações institucionais. Aqui a gente tem uns depoimentos sobre permanência e participação. Uma participante, professora com deficiência, relatou que tem deficiência física desde 1998, caminho com 2 bastões. Os prédios são inacessíveis, principalmente o chão. Está sempre em péssimo estado. Existem poucas rampas. Eu já venho falando aqui em algumas palestras, na acessibilidade ser esse conceito amplo e muito localizado também. Uma colega uma vez relatou que as rampas para ela ainda é insuficiente porque faltam as barras. Então, a gente tem que sempre olhar para a experiência da pessoa de interação com o espaço. Nesse caso, a professora relata que as condições físicas não são adequadas, o que confirma os dados anteriores do que se refere a pouca acessibilidade física. Um outro relato de uma pessoa de uma mulher com deficiência, estudante, né? Ela revela que no campus há muito pouco o que fazer para ser acessível. Há muito o que fazer, na verdade. Aqui tem um elevador, mas está sempre desligado e demora quando tem que fazer manutenção. É necessário subir uma colina de terra, que para um estudante usuário de cadeira de rodas é impossível. Então, as condições físicas realmente precisam de atenção nesse sentido da acessibilidade, justamente porque o espaço é o primeiro a receber a pessoa naquele ambiente. E quando não há acessibilidade, ela não pode, ou ela tem que enfrentar todos os dias a inacessibilidade, que é desumano, ou conviver com a barreira, no caso, ou a pessoa desiste da universidade justamente por isso. Dimensão egresso, que é aquela que eu falei, né, que é a etapa de sair da universidade, de concluir o curso, de fazer o trabalho de conclusão de curso, de ver se tem uma oportunidade na pós-graduação ou
expectativas positivas no mercado de trabalho. Vamos ver como é que está. 3% dos participantes, dos professores universitários, eles dizem que existe uma preparação em metodologias inclusivas ou em recursos de acessibilidade para eles orientarem o TCC ou o trabalho de dissertação, esse trabalho final do curso. Somente 3% dos professores falaram que existe essa intervenção do núcleo de acessibilidade ou de outro setor que preparem ele para orientar, já que a gente sabe que o trabalho, como vocês que estão no canal da professora Win, estão buscando informação, porque justamente o trabalho final do curso, ele demanda uma atenção, requer uma atividade diferenciada. Então, esse olhar inclusivo, acessível para essas questões, precisa urgentemente ser fomentado, enfim. Então, somente 13% dos professores afirmaram que existe alguma ação nesse sentido. 40% dos docentes também afirmaram que, vamos dizer, tem mais flexibilidade com a questão do tempo para as pessoas com deficiência elaborarem o trabalho final, sejam mulheres grávidas também, mães de crianças pequenas. Por que aqui eu incluo esses dois grupos, embora eu fale mais das pessoas com deficiência na tese? Porque a acessibilidade, ela não é um conceito, uma norma apenas para as pessoas com deficiência. Existe uma categoria que se chama pessoas com mobilidade reduzida e outras mais que necessitam dessa qualidade de acesso. Então, na tese, de alguma maneira, a gente tocou em grupos específicos que não só as pessoas com deficiência, apesar de que uma pessoa com deficiência pode também estar grávida ou ser mãe. Então, o que intensifica ainda mais essa falta de acessibilidade. 10% dos profissionais do núcleo de acessibilidade afirmam que existe uma atenção nas questões de acessibilidade no que se refere aos documentos e títulos universitários, documentos, nesse caso, históricos. Se uma pessoa cega tem acesso a um histórico com acessibilidade e aos diplomas. Títulos se refere mais ao diploma. 6,7% dos profissionais do grupo 1, que é o profissionais de núcleo de acessibilidade, afirmam que existe um programa de cooperação entre empresas e a universidade, o que é pequeno, para um sentido de motivar esses profissionais recém-formados, né, que estão na etapa de egresso, a já ingressarem no mercado de trabalho. Então, somente 6,7% dos profissionais afirmam que existe algum projeto, alguma ação nesse intuito de fazer essa ligação entre universidade e mercado de trabalho. Alguns depoimentos sobre a dimensão egresso. Aqui temos o depoimento de um profissional do núcleo de acessibilidade, uma mulher, que diz que, em geral, a instituição preocupa-se em atender estudantes com deficiência que estão na graduação, principalmente os surdos. O núcleo não tem responsabilidade com os pós-graduando com deficiência, nem tampouco com os funcionários com deficiência. Ela mesma faz um desabafo, né, sobre essa falta de preocupação com esses estudantes que já estão no nível de pós-graduação, que necessita demais dessa intervenção em favor da acessibilidade. Aqui, um professor vai dizer que, na seleção de ingresso para pós, o programa que coordeno ofereceu 20% das vagas de mestrado e doutorado para inscritos com deficiência. Não há política afirmativa para a equidade de gênero, pois se vê maior número de inscrição e aprovação feminina, o que já é positivo um programa de pós-graduação lançar um edital com essa ideia de que as pessoas com deficiência devem, sim, entrar na pós e terem uma política que contemple a questão da acessibilidade. No que se refere aos indicadores que contemplam relações de gênero, a gente vai ver agora quais foram as respostas gerais dos três grupos, no que se refere à insatisfação com as questões de gênero, né? As respostas satisfatórias e aqueles que não opinaram. 48% dos participantes dos três grupos afirmam que, no que se refere aos itens de gênero no indicador, os indicadores não contemplam a questão da acessibilidade, são respostas insatisfatórias. Respostas satisfatórias foram 37% e as respostas neutras do que não opinaram, 3%. Quando se trata da política, essa política que eu falei do programa inclui que todas as universidades federais, que foram as universidades que analisamos nessa pesquisa, quando se pensava no núcleo, né, de acessibilidade, já
as universidades formularam políticas de acessibilidade. Então, na tese, foi analisado se essa política contempla alguma questão de equidade de gênero das mulheres com deficiência, algum item do tipo. O grupo 1 responde que existe sim, 75% das universidades participantes afirmam que sim, há uma política de acessibilidade, mas somente 17% da política menciona algum aspecto de gênero, de relações de gênero, que mostra mais uma vez que esse tema é importante. Sobre indicadores de gênero, 2 grupos de professores, especificamente os professores, apareceram nos dados. Aqueles professores que são sensibilizados, que já conhecem alguma coisa sobre gênero e defendem o tema, enfim, já estão inseridos no debate, e um outro grupo que não quer saber desse tema, que tem resistência, que crê que esse tema não é importante. Então, eu vou ler aqui depoimentos de professores que creem que esse não é um tema que merece ser analisado ou introduzido em políticas de acessibilidade. Primeira professora diz: não acho que a pessoa com deficiência e as mulheres devem ser incluídas na mesma categoria. Uma situação é involuntária e a outra não. Não concordo que a maternidade e a paternidade é um evento acidental e exigir que a sociedade faça regras desiguais como prazos ampliados. Outras pessoas que não são mães podem ter problemas muito mais graves e não vão ter prazos ampliados. Se é a hora de estudar, talvez não seja a hora de ter filhos. Essa professora, ela tem uma visão assim bastante fechada na questão da maternidade e paternidade, e ela acredita que uma intervenção de ampliar prazos seria um modo desigual de, vamos dizer, favorecer, de favorecimento para algum grupo em detrimento de outro. É problemática a sua fala, pouco não, é bastante problemática, porque as mulheres que estão na universidade, principalmente as que querem seguir carreira acadêmica, a carreira acadêmica ela é longa e elas podem decidir ser mãe. Então, essa negação da professora já é uma barreira atitudinal, no sentido de que ela não vai oferecer prazos ampliados por acreditar que isso é vamos dizer, uma desigualdade com os demais, né? Está favorecendo um grupo em detrimento do outro. O outro depoimento, ele vai falar aqui: não vamos privilegiar ninguém por ser mulher, homossexual, etc. A equidade de gênero é besteira. As mulheres são predominantes faz muitos anos e as oportunidades são as mesmas. Acho que estamos perdendo tempo e colocando dinheiro no lixo. Devemos discutir temas mais relevantes para a sociedade e a academia. Esse professor, ele já tem uma atitude mais, vamos dizer, direta, de falar que o tema não é importante, de acreditar que investimento não deveria existir nesse sentido. Então, a gente vê que esses depoimentos, eles já mostram uma predisposição negativa para a questão de tratar a acessibilidade de gênero como um tema que precisa de intervenção para diminuir barreiras. E existe professores também, existe como tudo na vida, existe professores sensibilizados e que querem que o tema seja trazido para a universidade. O primeiro grupo professora Jaqueline. Uma professora? Oi, eu só queria informar que já são quase 9 horas. Talvez ao invés de ler tudo que a gente possa ler, você comente tá? Porque a gente tem também uma situação de interação. Passei, não? Ah, tudo bem. Tudo bem, então eu acho que eu já falei bastante coisa. Se quiser, a gente pode terminar, porque eu passei do tempo por conta que eu não fiquei controlando o tempo. Não. Eu já falei muitos elementos que podem ser discutidos. Só talvez não ler o texto, porque a gente pode ler, e vai até o fim. Não vai interromper, não, vai até o fim. Vamos lá. Tá certo. Então, essa professora, ela vai falar que existe uma aversão, assim, cultural, né, nesse momento político que a gente está, as questões de gênero, que às vezes não existe uma discussão, como ela diz, politizada e importante para trazer esse tema, e que é necessário, ela vê como um tema necessário. E uma outra professora aqui abaixo, ela vai falar que ela é mãe e que ela se identifica com os temas que envolvem as mulheres com deficiência e as mães em específico, justamente porque ela já passou por esse processo e vê a necessidade dessa intervenção mais institucional no sentido de fornecer a acessibilidade. Então, respondendo às perguntas que foram levantadas inicialmente, a primeira é: quais são os fundamentos para estabelecer normas de qualidade e acessibilidade desde a perspectiva da equidade de gênero na universidade? Com base no tudo que foi feito na tese, 4 pontos podem ser levantados
adotados como fundamentos. O primeiro ponto é acessibilidade como direito humano, que já vem sendo falado desde a Convenção e de outros documentos que antecederam a Convenção. A acessibilidade é outro fundamento, é a ampliação de oportunidades de participação. Tanto as teorias feministas como o movimento das pessoas com deficiência falam dessa questão de ampliar as possibilidades de participação. O terceiro fundamento é reivindicação da função social da universidade. Isso é importante porque a universidade ela tem um papel social, ela é mais que uma instituição de formação, ela tem uma função social, ela tem uma intencionalidade política na sua existência. Então, é preciso que essa universidade ela assuma esse seu papel, essa sua função social e, com isso, crie políticas que promovam a equidade. E a politização da deficiência, que tem a ver com o tipo de análise teórica que a gente faz nesse trabalho, reconhecimento das diferenças, não ser essa ideia de igualdade de que eu vou fornecer as mesmas oportunidades, os mesmos desafios, porque todos são iguais. Não seria assim, é reconhecer a diferença, oferecer a equidade para que todos tenham o resultado igual, né? A igualdade seja o resultado. Nas questões, na segunda questão, né, que quais são as condições, deixa eu ver o que ficou na frente, quais são as condições de formação existentes para estudantes com deficiência na educação superior no Brasil, né? A gente, com esse gráfico, vê completamente o que ficou mais positivo ou negativo nessa experiência de ingresso e permanência na educação superior. Os indicadores A1, A2, esses que estão em cores azul, superaram 50%, então a questão do pré-ingresso, ela, embora tenha problemas relatados pelos participantes, mas positivo em termos geral, quantitativo, é positivo a questão do pré-ingresso. A questão do ingresso, 50% das respostas dos 3 grupos também foram positivas, 75% para itens específicos, o que, de uma forma geral, também revela que há aspectos contemplados na política e nas ações institucionais. Permanência e participação, que são esses indicadores, C1, C2, C3, C4, C5, existe uma variação, mas dois aspectos principais tiveram menores pontuações, que são 29%, que é a acessibilidade arquitetônica e física, e a questão pedagógica curricular, que são relevantes demais, principalmente porque a gente está na educação superior para adquirir uma formação. Então, se existe inacessibilidade, pode ser, inclusive, que exista evasão, né, de existência do curso superior. Já no egresso, temos os dados mais negativos, 0% em alguns aspectos, por exemplo, da pós, assim, fora dos relatos, né, nas questões mais quantitativas. E 33%, alguns aspectos já de trabalho de conclusão de curso vêm sendo considerados nas ações de acessibilidade. E a terceira e última pergunta é: como se manifestam as diferenças de gênero na experiência de pessoas com deficiência na universidade? O que a gente traz como evidência? O primeiro é a concentração nas carreiras de homens e mulheres com deficiência em carreiras mais femininas e masculinas, o que já é um dado que tem também na literatura sobre pessoas sem deficiência. Maior presença masculina na educação superior, embora o número dos participantes dessa pesquisa seja pequeno, precisa de estudos que avancem nisso, mas revela que há mais participação de homens. Desvantagem de algumas mulheres na participação dos exames de admissão, que seria o vestibular, elas revelam que tiveram algumas dificuldades específicas, como o uso do banheiro. Discriminação das mulheres com deficiência em carreiras com maior presença masculina, também há relatos e experiências e dados que revelam isso, que quando tem maior presença de homens e o curso tem essa visão mais masculina, elas sofrem mais discriminação, tanto pela deficiência como pelo gênero. Pouca atuação feminina na função de liderança, como, por exemplo, participação em grupos, coordenação, vamos dizer, liderança em DAs, e toda essa liderança estudantil, não existe muita atuação feminina de mulheres com deficiência, na verdade, quase inexistente. O sexto aspecto é inexpressiva participação feminina em atividades científicas. Os homens com deficiência estão mais envolvidos com atividades científicas do que mulheres, o que mostra que eles terão um pouco mais de oportunidade de inserir em grupos de pesquisa e pós-graduação, e determinadas nuances de violência de gênero, que também atingem as mulheres com deficiência na universidade. Essa tese, ela teve a proposta de elaborar um aplicativo ou um site onde se concentrem informações sobre a acessibilidade das universidades.
Isso é um projeto que ficou pendente, né? Concluir dizendo do aplicativo, que acho que você lembra. Tá. É a ideia de construir um meio digital em que as pessoas com deficiência possam consultar quais universidades são mais acessíveis ou não para se inscrever para o vestibular. Tá, ter uma avaliação mais. Eu vou fazer uns comentários. Eu queria dizer a partir do final, porque está bem fresquinho, né? Esse último quadro que a professora apresentou, ele mostra uma série de conclusões, né? Então, veja, essas conclusões, cada uma delas pode ser o objeto de estudo de uma pesquisa. Então, veja, para você que não tem noção do que vai fazer, você tem que ir atrás, você tem que procurar dentro da sua área de interesse de conhecimento, artigos científicos ou apresentações de pesquisas, né, como foi o caso agora e está sendo essa semana, que vai te dar pistas sobre as áreas que precisam ser mais estudadas. Então, aquele quadro eu achei ótimo, porque qualquer pessoa pode pegar um daqueles pontos e desenvolver um projeto de pesquisa, né? Bom, então eu começo agradecendo a professora Jaqueline pela apresentação, que foi realmente fantástica. Eu adorei ver de novo, assim, as coisas com, né, até um pouco mais de detalhe, foi muito bom. E quero fazer alguns comentários gerais para quem está aqui hoje sobre pesquisa, né, e ciência. A professora mostra de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito nítida, que é fundamental adotar hoje referenciais teóricos e metodológicos atuais. Por quê? Porque tudo bem que nós tenhamos, cientificamente falando, uma história de produção dentro e fora do Brasil, de produção científica, adotando referenciais teóricos, ela mostrou até, ela mencionou o marxismo, né? Que usam marcos teóricos muito relevantes, sem dúvida, mas do século XIX, do século XX, do começo do século XX. Então, nós precisamos ir em busca do que está hoje mostrando que são recursos teórico-metodológicos, arcabouço teórico-metodológico que vai, na verdade, te oferecer elementos chaves para você resolver problemas de pesquisa hoje, no contexto atual. E aí eu vou pegar um bem específico que você usou como modelo, o ponto preto no centro e aquela imagem toda colorida, né? Então é isso, o mundo de hoje, se comparado ao mundo do século XX e do século XIX, ele é um mundo que tem uma complexidade muito mais explícita. Então, se a gente adota referenciais teóricos, que são referenciais teóricos como aquele ponto no meio de um mar de teorias que tem respostas, né? Claro que a partir de análises teóricas, mas que tem respostas para aquilo, a gente perde a chance de fazer uma grande contribuição teórica. E, por sinal, na minha opinião, como eu já disse, nós temos um processo de circularidade de conhecimento. As pessoas que repetem os seus orientadores, que repetem os seus orientadores, que repetem os seus orientadores, e a gente cientificamente não se move para frente. E particularmente numa tese de doutorado, é fundamental que a gente crie um conhecimento. E aqui eu vou fazer uma articulação que eu acho fantástica que ela fez, que é o seguinte: as perguntas de pesquisa determinadas no início da pesquisa, ela apresentou para a gente, elas deram base para a análise dos dados e para as respostas às perguntas de pesquisa, para chegar às conclusões que ela apresentou no final. Então, é isso. Uma pesquisa, ela tem um processo cíclico. Você parte de um problema, um objeto de estudo, você tem uma pergunta de pesquisa, você trabalha com todo o referencial teórico, que é o estado da arte, que você tem que construir, eu já vou mencionar o dela, aí você passa pela definição da metodologia da pesquisa, como é que você vai colher dados, quais dados, de que forma para responder aquelas perguntas de pesquisa.
colhe os dados, organiza os dados, analisa os dados, responde a pergunta e apresenta finalmente o que é chamado os achados de pesquisa, né? É exatamente esse processo que cria o que é chamado em ciência os dados, no caso, a validade dos dados e a fidedignidade dos achados, né? Por quando você consegue montar um método científico que é tão estruturado que ele, por si só, ele te leva a compreender que aquilo que está sendo dito é, entre aspas, a verdade, eu gosto de dizer assim, a verdade mais aproximada da verdade com relação àquele contexto em particular. E aí vem um elemento chave que eu acho que você mostra brilhantemente, professora, que é exatamente a caracterização do contexto. Eu acho que as teses, pelo menos as teses que eu li na época que eu estava na universidade, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, elas carecem de um corpo teórico metodológico substancial. As pessoas ficam muito restritas a autores que são autores já bastante conhecidos nas áreas, nas diversas áreas de conhecimento. E eu, outro dia, lendo um artigo, eu acho até que eu te mandei, um artigo do Boaventura de Souza e Santos, que é um grande teórico, né, com milhões de publicações. Ele começa dizendo no artigo dele que no campo da sociologia o que acontece, ele não usa a expressão circularidade de ideia, mas ele diz que o conhecimento não avança porque ele se repete. E eu disse, então é isso aí mesmo que tem acontecido muito, né? Então aqui, não só você apresentou o contexto, mostrando como a pesquisa, a sua pesquisa, ela adota a vertente pós-estruturalista, pós-moderna, e você explica que você faz análises localizadas e não globais. Você também traz o contexto macro histórico, cultural, e aí, em cima disso, você trabalha com os elementos que são específicos do contexto da acessibilidade. Eu me lembro que uma das discussões, das conversas, conversas reflexivas que nós tivemos, e eu sempre fiz isso com as pessoas que estão fazendo algum tipo de trabalho que, de alguma forma, tinha uma conexão comigo, eu questiono conceitos. Quais são os conceitos? Defina esse conceito. Esse conceito é pobre, esse conceito precisa de aprofundamento. Então, as pessoas com as quais que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo desenvolveram essa compreensão, que é, por exemplo, vulnerabilidade, invisibilidade, diversidade. Eu escrevi sobre esse conceito diversidade, que todos nós utilizamos à torto e à direito, né? As pessoas se apropriam desses elementos que são tratados no âmbito, no caso nosso, da educação, a educação da pessoa com direito, mas não tem a menor noção do que é. Então, vocês vejam que essa tese, o que ela faz? Ela traz o conceito de acessibilidade, que é dito à torto e à direito em todos os lugares, mas que tem uma amplitude, uma profundidade e também uma intensidade no sentido das experiências humanas que é indiscutível. Então, aí vem uma pergunta, né? Que é o que a gente deve fazer, que é problematizar. Quer dizer, como é que pode as políticas internacionais e as políticas nacionais, as diretrizes internacionais, não tratarem desse tema com o devido respeito e profundidade que deveriam tratar? Porque ele não é simplesmente um conceito que define aqui, precisa botar uma rampa aqui, precisa ter uma máquina braille ali, precisa ter uma metodologia diferenciada aqui. Não, ele vai muito mais. E você traz um elemento, um conceito também que acabou entrando na área de educação das pessoas com deficiência, por causa da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que na minha opinião, como eu tenho dito há anos, é um engodo, aquilo é um erro epistemológico horrível, que é a tal da transversalidade, né? Eles chamam a política de transversal, só
que a política não é transversal. No seu princípio, inclusive, ela não é transversal. Ela é excludente, na verdade. Mas o princípio da acessibilidade, ele é sim transversal. Porque ele não é só transversal para as pessoas com deficiência. Ele é transversal para todas as pessoas. Ele é transversal para a acessibilidade do mundo, do planeta, de todos os grupos sociais. E, portanto, exatamente por essa transversalidade, ele é um conceito político. Porque sem as políticas de base, sem as políticas sociais, sem as lutas por este direito, não tem como a gente mudar a caracterização da sociedade, né? E eu estou pensando que daria até para fazer uma convenção dos direitos das pessoas em geral, baseada na acessibilidade, né? Tranquilamente. Daria para discutir isso num âmbito incrível, acessibilidade a tudo, né? E no mundo, no século XXI, se nós não temos essa possibilidade de acesso a tudo, a gente está excluído, a gente é empurrado para a margem, né? Eu acho que foi muito importante a apresentação da professora, principalmente para caracterizar uma coisa que eu tenho falado ainda muito pouco no canal, porque ela é muito complexa e eu acho que tem outros elementos de base que precisam ser trabalhados com essa população que está na pós hoje, mas que é exatamente a epistemologia das pesquisas, saindo lá do positivismo e chegando aqui no pós-estruturalismo, né? Então, eu acho que a sua pesquisa, ela mostra claramente a sua opção pelo caminho político, analítico que você adotou. Então, eu queria dizer que a posição do pesquisador com relação ao que ele vai pesquisar e com relação ao modo como ele vai interagir com o meio é determinante para a construção do tipo de conhecimento que ele vai construir. Por exemplo, quando você mostra essas falas, né, nos indicadores, a gente vê claramente, tem algumas falas que elas são extremamente machistas, capacitistas, elas são falas radicais, falas de direita, porque elas não conseguem admitir alguma coisa que esteja fora do padrão, quer dizer, do que elas consideram que seja o padrão para a sociedade. Então, não há nenhum tipo de flexibilidade, né? E isso é um elemento chave. E aí eu puxo um gancho com relação ao que eu acho, assim, de tudo que você fez, eu acho que tem um elemento que é chave para vocês lembrarem posteriormente, que é a capacidade de você trabalhar com problematização do que você está achando. Porque a professora dizia assim, olha, o resultado mostra que 20% da população, não, eu vou falar outro, 61% da população considera que o acesso, né, o pré-ingresso é ok, está funcionando. Aí ela pega e fala, bom, mas aí nós precisaríamos ver isso. Ou seja, só esse dado estatístico que parece, uau, 61% é mais da metade, então, até que é bem mais da metade, então o resultado, quer dizer, o Enem ou o processo de participação da seleção para o ingresso, ele funciona, mas espera lá. Não é assim tão simples. E é esse o papel do pesquisador. É pegar o dado e problematizar. E como vocês viram, ela problematiza do começo ao fim. Por isso que a apresentação foi longa, porque o tempo todo ela estava dialogando com os dados ainda, tendo chegado à conclusão já. Mas ela estava ali, provavelmente tem coisas que você sacou hoje que você não tinha ainda sacado. Porque o processo de construção de um trabalho científico é assim, ela disse no começo, ele nunca acaba. Cada vez que você relê, você fala, nossa, que incrível, né? Olha, tem isso. Bom, aí, talvez para fechar o que eu estou falando, gostaria de reforçar uma coisa que eu tenho falado a semana inteira, que é o seguinte, gente, vocês precisam, eu acho que essa semana foi um show, eu não posso me esquivar do fato de que eu tive interferência em vocês já sacaram isso, todos os trabalhos científicos
fazendo o quê? Trazendo as alternativas metodológicas. Mas o fato de eu trazer é o menos importante, porque elas poderiam ignorar e dizer, não quero ir por aqui. Mas não, elas encararam o desafio de dizer, vamos sim, vamos entrar por aí, mesmo sem ter uma clareza. Mas aí fez o quê? O que todo pesquisador tem que fazer. Vai estudar, vai ler artigo, vai aprender, vai ver como funciona, vai ver como outras pessoas usaram e incorporar no seu trabalho. Então, eu acho que o seu trabalho, Jaqueline, assim como foi o da Ana Flávia, de todas, na verdade, mas eu acho que o teu trabalho, em termos de caracterização da estrutura metodológica, e eu quero dizer aqui, todos esses trabalhos apresentados aqui, eu não sei se todos, os apresentados até agora, são trabalhos que tinham um capítulo de metodologia, portanto, podem ser replicados. E isso é fundamental em ciência, né? Mas você usou uma diversidade de instrumentos e técnicas de coleta de dados que te deu uma margem imensa. Eu me lembro que ontem a professora Alessandra, estava apresentando o trabalho dela e ela disse assim, olha, com tudo que eu coletei, eu tive em torno de 500 páginas. E eu pensei, uau, você tem noção de quanto que você produziu de papel, se fosse... Na impressão da tese, agora ela é menor, numa versão menor, não é A4. 430 e pouco. Isso, mas tem tempo que a gente vai abandonando, tal, vai deixando, cortando. Isso a tese. Pronta, Mas uma tese de doutorado. Mas era uma infinidade de dados, né? Então, sim, com certeza. Caderno, anotações. Nossa, uma loucura. Então, vejam, como é que uma pessoa pode ganhar propriedade para estruturar isso? Tem que ir fazendo no processo. Tem que ir organizando no processo. E eu vejo isso acontecer muito, professora, que as pessoas vão para o campo sem ter estruturado, colhe dado, colhe, depois não sabe o que fazer com os dados, porque está tudo enfiado no computador ou no celular, e aí fica impossível conseguir fazer uma coisa de qualidade, né? Eu já vi trabalhos realmente horríveis. Então, gente, questionário online, isso é um instrumento de ponta, tá? Por quê? Porque nós estamos no século XXI, né? Os indicadores são elementos que podem ser usados para ser replicados por outras pessoas. E eu queria aqui fazer uma observação que esses indicadores que a professora construiu com aquela estrutura de menções, ela replicou o modelo, e isso está na tese dela, de um material da Unesco que se chama Index para Inclusão. Só que se você pegar o Index para Inclusão e pegar o que ela fez, é totalmente diferente. Então, isso é possível fazer. Você pega um instrumento que existe, que se adequa à sua pesquisa, e você simplesmente replica e explicita isso, não tem problema nenhum com direitos, né? Eu nunca me esqueço quando eu vi o seu diagrama de Venn, que eu achei uma sacada você usar. Então, o diagrama de Venn também vem de uma situação em que ela teve contato com o diagrama e ela fez uma adaptação, porque o diagrama de Venn é utilizado em pedagogia, né? Snowball é uma técnica que vem, snowball que você falou, bola de neve, né? É uma técnica que já foi estruturada, ela foi criada por autores, pesquisadores ingleses, e ela foi adaptada aqui para o trabalho. E claro que a autoavaliação fantástica e o memorial também, por quê? Porque o pesquisador, ele está no campo e ele está interagindo, e ele está ouvindo, ele está vivendo as situações, então é a pessoa que está recebendo, vamos dizer assim, o primeiro impacto dos resultados. E o que é importante é que enquanto você está interagindo com os dados, né, no caso dela, ela falou sobre... Espera só um pouquinho. As similaridades, analisando, né? O que tem de igual, o que tem de diferente, o que tem de contraste. Quando ela está fazendo isso, quando o pesquisador ou a pesquisadora está fazendo isso, vai caindo a ficha, né? A gente vai tendo os insights dos achados, né? Nossa, então isso aqui quer dizer aquilo. Você já vai
se organizando para fazer sua conclusão, que eu acho que é um dos maiores problemas também que a gente tem nas teses e nas dissertações. E, finalmente, eu queria dizer, duas coisas que eu tenho reforçado muito nessa semana. A outra coisa com relação ao que ela usou, que eu nunca tinha ouvido falar também, é o NVivo 11, que é um programa que possibilitou a ela fazer exatamente esse trabalho que vocês viram na apresentação da parte quantitativa. E essa foi uma necessidade que foi imposta pelo programa de pós-graduação, né, na Universidade de Salamanca, e aí você foi, como é que é a história? Você foi num evento e apresentou um trabalho e teve contato com isso, não foi isso? Agora tá me falhando a memória, mas sim, porque lá eles gostam de números. A gente, eu já percebi que tem a ver com essa questão epistemológica que você fala. Porque aqui, como a gente vive tão próximo às desigualdades estão aí, a gente meio que quer uma teoria que ela seja mais qualitativa. E eu acho que tem a ver com o contexto social, porque eles querem números. Então, a tese foi um conflito o tempo todo. O índice escutou tantas vezes dizendo, o índice eles querem que eu faça número. E eu ia para curso de estatística, e eu ficava envolvida com essas coisas. Aprendi muitas coisas interessantes, porque é interessante também colocar em números, porque a gente visualiza até para discutir qualitativamente, como a gente fez agora no número, né? O número não é suficiente, mas nesses cursos que eu fiz vários assim de estatística e tal, reconheci que realmente não é meu perfil, mas que também tem uma importância muito grande para a gente trazer números. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o NVivo. NVivo 11 é só a versão dele, mas que tem NVivo anterior a essa versão 11, utilizar umas vezes grátis. E o legal dele é poder ver palavras, assim, por exemplo, quais são os termos mais utilizados pelos, vamos dizer, a gente coloca 500 trabalhos. Quais os termos que mais falam os pesquisadores? Então, a gente mapeia. Faz nuvens também, e pode utilizar de inúmeras maneiras. Para quem gosta desse tipo de análise, é interessante. E, aproveitando até isso, por que ela usou para alcançar dados estatísticos, né? Que é a parte quantitativa da pesquisa. Ela usou porque ela fez uma pesquisa, na verdade, que é de larga escala. Ou seja, muitas pessoas participaram, se eu não me engano, 600 e alguma coisa. Então, é um número tão grande de informações que você precisa ter um programa. O outro é um que se chama SPSS, que é já do meu tempo, mas ele tem versões muito novas, né? Que é o, mas se usa muito esse até usa mais do que o NVivo. Statistical Pack for Social Science, que é pacote estatístico para ciência social, e que também é bastante acessível. Então, esse programa, ela foi atrás, porque um detalhe importante que eu queria dizer para vocês, que eu acho que você não falou, é que o doutorado que a professora Jaqueline fez não tinha disciplinas. É como o doutorado que eu fiz. Eu não tinha disciplinas. Você entra no programa de pós-graduação e vai direto para a sua pesquisa. Ou vai rever seu projeto, ou vai melhorar a qualidade, ou vai... E aí se vira. Na verdade é assim, se vira. Não tem orientação, não tem nada. Tá tudo aí. Você vai à luta e procura. E aí, de vez em quando, o orientador dá um palpite e tal. Enfim, eu fui mais briguenta do que ela, porque eu cheguei para o meu orientador e falei, vou mudar de orientador. Ela não quis fazer isso, mas aí é problema dela. Bom, mas porque eu tinha o índice, né? É porque eu tinha o índice, né? A gente papeava, é verdade. Olha, para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Duas coisas. Primeiro, uma tese de doutorado, ela deve ter, sim, essa amplitude teórica, ou seja, inserção em vários níveis de conhecimento. Então, aqui a professora trabalhou com gênero, deficiência, feminismo, desenvolvimento humano, política pública, história. Então, teve uma infinidade de inserção. Se a gente colocasse isso
num diagrama, a gente ia ver todas as áreas que foram constitutivas do arcabouço teórico. Se eu não me engano, você tem 3 capítulos teóricos, né? Deixa eu ver. Exato. Acessibilidade, ensino superior. E a introdução, que é meio longa, porque ela é uma análise reflexiva do modelo, vamos dizer, de capacidade, que seria isso. Tá. Então, vejam, exatamente. 3 capítulos praticamente só de teoria. Claro que tinha que dar uma base maravilhosa para o que vinha posteriormente. Mas se ela não tivesse claro o modo como ela iria proceder para analisar os dados, e claro que eu digo, não é claro previamente, não. Mas é ir clarificando no processo. Porque, como disse a professora... A Denise, no primeiro dia, é um processo confuso, você vai se achando, tem hora que dá desespero, por isso que tem que tomar vitamina para manter o cérebro ok, e o corpo, né? Mas, enfim, então, veja, isso era um elemento, né, que é a amplitude, a abrangência teórica para fazer análise, e a última que eu não poderia deixar de dizer é que se você tiver que fazer uma escolha com relação à sua pesquisa, mesmo que você já tenha sido aprovada, entre conversar, ou seja, levantar dados, né, com as pessoas que estão em posição de poder, mude de ideia já. Vá conversar com as pessoas que nunca são ouvidas. Primeiro, você pode até depois tentar fazer uma cotização, fazer uma comparação. Mas vá ouvir as pessoas que precisam ser ouvidas. Porque senão o que a gente faz não tem sentido, não tem valor social, não tem valor político. Então, quando a gente ouve aqui tudo que ela trouxe sobre o que acontece no ensino superior, para mim vem uma coisa fundamental. 17% somente das mulheres aparecem nas várias universidades. 17% como um tema relevante, né, de gênero. Veja, é zero, é nada. Então, alguém disse aqui, acho que foi a Maria de Fátima, ela escreveu, nossa, há muito que precisa ser feito nas universidades. Mulheres com deficiência, né? Quer dizer, o recorte de gênero, gente, é uma área fantástica para vocês pensarem na hipótese de aprofundar, principalmente as mulheres, né? Então, eu paro por aqui. Não sei se tem algumas perguntas, porque tinha comentários só. Muito obrigada, professora, que energia, eu já estou caindo. Parabéns mais uma vez pela proposta de multiplicar o seu saber conosco. O canal do YouTube é sim, ok. Das minhas leituras, trago que não tem só masculino e feminino quando se pauta gênero. Eu tive contato e discussões com professores da Unipampa, com formação professoras, sobre questão de gênero, e lá não vemos masculino e feminino. Quero saber se está gravado. Claro, com certeza. Está gravado, vai ser postado, só vai levar um pouquinho mais. Muito propícia a sua fala, professora, gostei do esclarecimento, obrigada palestrante, amei. Questão de acessibilidade é um tema muito complexo. Parabéns, professora Jaquelina, me sinto honrada em ser sua amiga. Estou maravilhada. Eu também, porque eu não canso de ouvir os saltos qualitativos das minhas ex-estudantes, quando eram bem novinhas. Ana Maria Duarte, me interessou todos os slides, seu trabalho, no caso é da professora Jaqueline. Democratizar saberes. Gente, vocês têm que entender uma coisa, olha, esses são os slides da defesa da professora. Vocês precisam ler a tese, não é slides. Slides vocês já viram. Então, os slides, nesse caso, eles são os slides de apresentação de uma tese. Na minha carreira acadêmica, eu nunca vi compartilhamento de slides de defesa de tese. A gente tem que ir para a tese, ou a dissertação, ou ler os artigos que são originários dela. Hoje, Alceni Maria, hoje na universidade como profissional, do outro lado da posição em que estive um dia, percebo a dificuldade das universidades em discutir e promover acessibilidade. Pouco se conhece sobre essas questões.
Parabéns, palestra excelente. Não serão disponibilizados posteriormente. Parabéns pelo trabalho. Bom, essa pergunta é importante, professora. Como ter acesso à tese? Porque, pelo que você me disse, lá na Universidade de Salamanca, eles não abrem, não tem um banco de tese, né? Tem um banco de tese, só que agora, com a mudança das publicações, se você publica, se você, vamos dizer, disponibiliza no site da universidade, já para as revistas já fica como publicação. Imagina jogar toda a tese e você não publicar mais, porque as revistas não aceitam. Aí tem uma versão resumida da tese, que é resumida dos capítulos que eu tive que fazer. Resumi o primeiro, e aí da tese vão sair os livros ou artigos, aí vão ser inéditos. Entendi. Mas já tem um artigo publicado da tese e tem e aquele da revisão de literatura e tem a versão resumida da tese em site que eu posso passar. Tá. Você teria como colocar aqui não sei se tem URL, né? Então, aí enquanto eu vou vendo aqui. Tem. Tá, então vai postando aqui no bate-papo e depois a gente pode colocar também na descrição do canal, né? Do vídeo. Como a política educacional para a formação docente pode favorecer a inclusão da pessoa com deficiência? Eu acho, Mirtes, eu perguntei na universidade, ela disse sim, né? Ela disse sim, na universidade. Então tem essa pergunta aqui. Temos muito a fazer nas universidades, pois todos nós somos responsáveis ou corresponsáveis pela acessibilidade de todas as pessoas. Contudo, tenho observado que as universidades ficam restritas aos setores e professores da área de inclusão. Que depoimentos! Você viu que tem uma pergunta aqui, como uma política educacional para a formação docente, eu acho que foge um pouco quando eu leio, mas enfim, pode favorecer a inclusão de pessoa com deficiência, porque não é sobre política educacional, né? Mas fale. Não é bem, mas eu acredito que eu vou na linha do raciocínio de Wings. Eu acho que só vai mudar se uma política for de fato interna. Uma formação dentro da universidade, com o que você sempre diz. Trazendo essas questões da realidade daquela universidade, os professores aprendendo na prática em um tipo de formação diferenciada do que essa. Vou estudar inclusão não sei aonde. Claro que os fundamentos o professor tem que saber. Por exemplo, o que é inclusão, os direitos das pessoas com deficiência básica, tem que saber, mas aprender sobre metodologias, como ensinar, como intervir naquela universidade tem que ser uma formação muito das suas que você propõe, inovadora, muito diferente do que tem aí, porque tem curso sobre inclusão direto, mas enfim. O que eu acho que um problema sério, né, que a política, na verdade, de acessibilidade, ela começou com o programa Incluir, que era uma verba que a universidade que queria recebia, na época acho que era 100 mil reais, para fazer um evento. Aí surgiram eventos pipocando no Brasil e, posteriormente, essa verba foi incorporada à reitoria e a reitoria daí desencadeava um processo para a criação de um núcleo de acessibilidade e inclusão. Só que cada núcleo faz uma coisa diferente, tem um fundamento diferente, uma proposição diferente, e isso precisaria ser estudado mais aprofundadamente. O que esses núcleos estão fazendo, né? Porque tem aquele entusiasmo, vamos dizer assim, o boom, e depois tudo esmorece e volta para o padrão antigo, né? Uma pessoa perguntou aqui se a sua tese está no repositório da CAPES. Você quer responder isso, por favor? Não tá no repositório da USAL, que é a Universidade de Salamanca, Gredos. Acabei de enviar, ó, tese resumida. É só clicar que vai estar o PDF e vai ter bastante coisa, porque eu resumo todos os capítulos e a conclusão. E tem um artigo da tese aqui, que está no Cielo, que é da revisão de literatura, aquela revisão que eu falei. Está aqui nesse artigo. Perfeito. Mais alguém? Professora, gostaria de falar as últimas palavras. Alessandra Miranda quer falar. Professora Alessandra, carinha de cansada. Com relação, boa noite, né? Parabéns, já que eu não pude ficar o tempo todo, porque eu estava numa reunião e eu não podia faltar, infelizmente. Mas depois eu vou assistir o áudio. Sua tese é de grande relevância, vale a pena, super indico, porque ela traz elementos
significativos quando a gente pensa nessa perspectiva da acessibilidade interdisciplinar, né? Numa acessibilidade que vai além dos muros da universidade e dos diversos espaços sociais. Com relação à pergunta sobre as políticas públicas, né, nas universidades de acessibilidade, esse processo ele precisa, né, eu participei de um seminário no Rio Grande do Norte, onde todos os núcleos das universidades federais tinham se reunido, né, para dialogar, trocar experiências, e é muito nessa perspectiva mesmo. Cada um faz de acordo com suas necessidades, recebe uma verba do governo federal e vai atendendo de acordo com as universidades, com a realidade. Lá na UFESA, por exemplo, tem um núcleo, né, o CAADES, que atende as diversas necessidades de acordo com o número de matrículas de estudantes. Por exemplo, agora no campus Angix nós temos uma surda, então temos 3 intérpretes, né, para atender essa demanda. Então, essas demandas elas vão surgindo e as necessidades atendidas. Claro que temos muito a fazer, por exemplo, eu tenho um projeto de pesquisa com o professor Samuel, que é o Uniguia, que é exatamente a gente tornar o ambiente da UFES Angix acessível para que o aluno segue e qualquer aluno possa andar por todos os espaços com autonomia. Então, assim, são ainda ações isoladas também, né, de acordo com as necessidades. A gente precisa refletir sobre esse debate. Eu acho que, para mim, pelo menos, a primeira questão é essas pessoas têm que entrar na universidade, para isso elas têm que ter acesso às informações e aos apoios necessários para que elas possam passar pelo processo, né? Então, isso é uma coisa muito séria, porque quando você fala, né, nós temos uma aluna surda, eu penso, quantos alunos surdos tem na região, né? Porque vocês cobrem uma região, então é muito sério. Mas é isso, entrou, criou a demanda, tem que responder, né? É isso que a instituição deveria fazer. Jaque, você gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Agradecer a oportunidade, porque é sempre bom falar e visitar o trabalho, que principalmente quando trata de temas assim que a gente vê que é importante para todos nós, no sentido de acesso aos espaços de privilégio social, em todos os sentidos, nessa questão de deficiência que a gente está trazendo. E que é isso, né? Que cada dia a gente constrói um pouco, e é uma estrelinha mesmo jogada no mar, e que vão dando resultados, e que é preciso ter mais espaço como esse para a gente divulgar o que não se engavete, ou enfim, as informações não fiquem só dentro das universidades, saiam. Com certeza, elas têm que ser acessíveis. Bom, então eu queria agradecer novamente a sua participação, sua contribuição foi fantástica. Eu tenho certeza que para vocês que estão aqui, que fazem parte do canal Science, estão passando por esse processo agora, ou de entrada, ou de organização do seu projeto, ou enfim, elaborando sua dissertação e sua tese, eu tenho certeza que essas contribuições são fundamentais. Queria sentir, né, esse coração vibrar de energias positivas, do amor que cada um tem, da bondade amorosa para amar o outro e amar a si mesmo. Então, o abraço, né, não é só sentir o nosso abraço virtual, mas hoje é o abraço consigo mesmo. Então, cada um aí abre bem os braços. Olha lá, Wender. E abraça, né? Cruza e sente aí o seu abraço. Vamos lá, Luiz, eu não estou vendo seu abraço. Eu não posso, porque eu tenho que tirar foto. Não tira, abraça. Dá umas tapinhas. Ai, Alessandra, seu máximo. Dentro do coração. Tá certo, gente. Um beijo no coração, até amanhã, 7 horas. Obrigada, foi maravilhoso. Até amanhã. Tá cheio. Aproveita, Jaque, e leia os comentários, que tá cheio de coisa aqui, viu? Veja aí, porque daí você tá lê. Bom, obrigada. Assinar. Então tinha que